Bom, boa tarde a todos. Então, para quem não nos conhece, meu nome é Camomila, sou estudante de psicologia da Unisul Trajano, e junto também com os meus colegas, o Edson e a Laís, que também são estudantes de psicologia, e também o auxílio da professora Daniele, e do nosso convidado de hoje, o psicólogo e mestre em Sociologia Política pela UFSC, Célio Moraes, além da Tatiane, do Centro Acadêmico de Psicologia da Unisul Trajano, que também nos auxiliou. Foi organizado o seminário de hoje, com o tema Psicologia no SUAS, como uma atividade formativa de estágio obrigatório no campo da psicologia jurídica. Então, nós propusemos alguns questionamentos centrais que serão colocados ao longo da discussão. E como aqui no Zoom não tem exatamente aquela mesma função de levantar a mãozinha para querer falar, nós pensamos assim, caso alguém queira fazer alguma pergunta, podem ir colocando ali no chat, ou quero perguntar, caso queira habilitar o microfone, ou coloca a pergunta por extenso e a Laís vai moderar essa parte, conforme for surgindo oportunidade, ela vai colocando essas questões, tá bom? Deixa eu ver. Então, primeiro, nós gostaríamos de pedir com gentileza que o Célio se apresente um pouco mais, além das características que eu já mencionei para vocês dele. Pode deixar, tranquilo. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite à equipe toda, à professora Dani Spezin, que está à frente desse processo, e a turma, né, a Laís, a Camomila, o Edson, que fizeram os contatos. Nós já tivemos algumas reuniões preparatórias. Acho que é fundamental esse tipo de atividade como componente da formação acadêmica, não só pelo conteúdo que se desenvolve, mas mesmo por fazer articulações, por desenvolver essa habilidade de trabalhar de forma mais ampliada, né? Então foi muito bacana, as reuniões preparatórias foram muito, muito enriquecedoras. Eu gostei muito de estar com vocês naqueles momentos. Então, meu nome é Célio Vanderlei Moraes, eu sou psicólogo graduado em 91 pela UFSC, fiz mestrado em Sociologia Política também na UFSC, e atuo com direitos sociais, direitos da criança e do adolescente e com assistência social, desde até um pouquinho antes da formatura e durante todo esse período, né? Comecei atuando no atendimento a crianças e adolescentes, passei a atuar com a formação de educadores e gestão de políticas sociais. Atualmente eu atuo já atuei como consultor do Ministério do Desenvolvimento Social na implementação da política de assistência social, com algumas tarefas específicas. Atualmente eu atuo pela Paulus, que fica sediada em São Paulo. A gente faz formação em diferentes estados do país. Atuo também numa pós-graduação em Gestão e Serviços do SUS em São Paulo, também com o Instituto Paulo Freire, e faço parte do coletivo Social Soluções, como vocês estão vendo aqui atrás. Nós fazemos uma série de atividades formativas, reflexões, produtos nos direitos sociais, né, envolvendo direitos sociais. E nessa trajetória, nesse período, desde a formatura, tenho percorrido o Brasil todo, acompanhando, assessorando, fazendo consultoria a atendimentos sociais, de forma interdisciplinar esses atendimentos, mas, claro, sempre tenho muita atenção, tenho um contato com os psicólogos que atuam. E daí, em função desse contato, né, dessa pesquisa, em certo sentido, não pesquisa no sentido sistemático, acadêmico, mas desse contato com profissionais de diferentes lugares, tenho feito muitas reflexões sobre o papel do psicólogo nesse tipo de atuação. Inclusive faço parte da Abrapas. A Abrapas, quem não conhece, sugiro que procure pesquisar, Associação Brasileira de Psicólogos da Assistência Social. E junto com a Abrapas participei de alguns seminários nacionais de psicólogos. Nas conferências nacionais da assistência social, que eu tenho participado de todas elas, sempre tem algum momento que a gente faz uma reunião de psicólogos
para discutir como é que anda, quais são as novidades, quais são os desafios da atuação do profissional nesse campo. Enfim, a partir disso vem trazer essa conversa, esse debate. Não é uma palestra, não é uma aula, é uma conversa, um diálogo em cima do desafio que é atuar com psicologia no campo social, especialmente na assistência, né, no SUAS. Que legal, tá chegando mais gente ainda. Fiquem à vontade, meninas. E menino. Isso, e o Edson, né? Bom, muito bem. Então, num primeiro momento, nós pensamos em eu apresentar rapidamente algumas características do SUAS e diferenciar o CRAS do CREAS, só para ficar claro, caso alguém não tenha noção nenhuma do que se trata, mas de maneira resumida, porque a gente sabe que, na verdade, são muitos detalhes, né? Seriam centenas de páginas, né, de legislação, e não é o caso detalhar tanto assim aqui, né? Então, apresentando esse tema, basicamente, nós trouxemos que o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, e é um sistema constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da assistência social, prestados diretamente por órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais, direta ou indiretamente, ou ainda por meio de convênios celebrados com organizações sem fins lucrativos. Então, esse tema faz parte da Política Nacional de Assistência Social, que visa proporcionar às famílias em vulnerabilidade social e pessoal garantias de maior acesso aos programas sociais. Fazem parte do SUAS as organizações específicas de assistência social, que foram definidas na Resolução 191 de 2005, do Conselho 109. Nacional... 109. 109? Isso. Resolução 109 do Conselho Nacional da Assistência Social, devidamente inscritas no Conselho de Assistência Social. Também integram o sistema as entidades sem fins lucrativos, ainda que não específicas da assistência social, como as de educação e saúde, e principalmente aquelas que possuem o certificado de entidade beneficente da assistência social, o SEAS. São 2 ou 3. Tem algum áudio? Tem algum áudio que está com a aula do professor Clóvis. Eu estou tentando mutar, mas aqui não tá funcionando. Bom, agora parou. Acho que eu consegui mudar. Foi. Então, essas entidades que são pertencentes ao SUAS, elas deverão, portanto, adotar as normas de regulação referentes à Política Nacional de Assistência Social. Então, nós também gostaríamos de compartilhar com vocês aqui quais são as diferenças bem básicas entre o CRAS e o CREAS. O CRAS significa Centro de Referência da Assistência Social, e o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, com base na Política Nacional da Assistência Social, a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social regulou a organização em âmbito nacional do SUAS, de forma descentralizada, participativa e articulada com as demais políticas setoriais. Então, definiu ainda os serviços e programas em níveis de proteção, que são 2, a proteção social básica e a proteção social especial. Então, as ações de proteção social visam a garantia dos direitos e ao desenvolvimento humano, mediante a segurança socioassistencial, expressas pela segurança da acolhida, da segurança de convívio ou vivência familiar e pela segurança de sobrevivência ou rendimento. Então, essas seguranças visam principalmente o protagonismo, a autonomia, a participação e a capacidade de proteção das famílias, indivíduos e comunidades, bem como o fortalecimento de vínculos. Então, a diferença básica do CRAS para o CREAS é que no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, o que é buscado é a prevenção da ocorrência de situações de risco antes que estas aconteçam.
por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já no CREAS, acontece a oferta e o apoio e orientação especializados a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica, sexual ou negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais. Então, a diferença básica do CRAS para o CREAS é que no CRAS seria a prevenção e a promoção desses meios de desenvolver a cidadania, a reivindicação de direitos, auxiliar nesse sentido. E no CREAS é quando as questões, os problemas já estão instalados. Foi mais ou menos esse entendimento que nós tivemos. Se o Célio querer contribuir de alguma forma, contribuir de alguma forma, nesse sentido de diferenciar um do outro. Eu acho que é legal já fazer um primeiro apontamento. Essa visão de que o CRAS faz prevenção e o CREAS atua quando há violação do direito, ela foi inicialmente muito difundida, tem muito material que está escrito ainda com essa forma, né? Mas ela precisa ser aprimorada. E isso é muito importante, inclusive, para os outros que estão aqui acompanhando, que não tem a prática do sistema, acaba isso fazendo muita diferença, especialmente para psicólogos que recém chegam no sistema, eles recebem essa informação e isso está equivocado, ou melhor, não está muito preciso. Pelo seguinte, no CRAS vai se trabalhar com situações de vulnerabilidade social, todas as situações de vulnerabilidade social. Só que tem o seguinte, quaisquer vulnerabilidades sociais já são violações nos direitos, porque nós temos o direito de viver plenamente, sem violações, sem vulnerabilidades sociais, né? Então, a vulnerabilidade socioeconômica, a falta de determinadas oportunidades, enfim, falta de acesso a determinados serviços já são violação do direito e devem ser atendidas na proteção social básica. Então, violação é tanto no CRAS quanto no CREAS. A diferença não é exatamente essa, como muita gente diz, se no CRAS só faz prevenção, não, também trabalha com violações, porque vulnerabilidades são violações. Agora, tem situações que são tão graves, a violação é tão agravada por falta de oportunidades do contexto, enfim, que precisa de uma atenção especializada, mais tempo, mais dedicação, mais proximidade no atendimento, então serão referenciadas para que o atendimento seja feito na proteção social especial. Então, a diferença é uma metodologia, mais tempo, mais dedicação na especial, e na básica ele vai ter menos intensidade esse acompanhamento, mas é também um acompanhamento, é também um trabalho com violação do direito, sim, né? Agora, o CRAS, na medida que ele trabalha com vulnerabilidades, que são violações, ele também tem um sentido de prevenir a ocorrência de outras violações no território e de prevenir o agravamento dessas violações. Então, nesse sentido, não deixa de ser verdade que ele faz prevenção, mas ele faz também atendimento a violações dos direitos. A diferença fundamental é metodologia de básica e de especial. Mas, por favor, continue. Então, estaria incompleta, no mínimo, uma visão incompleta, né? Então... Exatamente. É uma visão que foi muito difundida no início do SUAS, mas que hoje, felizmente, a gente já consegue ter alguns aprimoramentos. Aliás, esse tema, eu aposto que tem muita gente que vai ter perguntas, vai ter questões para abordar. Fiquem à vontade para colocar, né? Deixa eu até aproveitar e avançar algumas coisas. Não é o título do que aconteceu que vai definir, né? Muita gente diz, não, mas se for violência sexual, então era o CREAS. Não, depende de que contexto isso aconteceu, depende de que condições a família tem para lidar com a situação, depende de muitos elementos. Então, para distinguir se vai ser no CRAS ou no CREAS, tem que fazer um estudo do caso específico, a equipe vai ter que avaliar o caso específico. E a pergunta que a equipe se deve fazer é, com a metodologia da proteção básica, é possível lidar com esta situação? Se a resposta positiva, deve ficar no CRAS, ou seja, prioritariamente que seja no CRAS o atendimento. Se a resposta não, precisa de mais intensidade, mais proximidade, porque a metodologia disponível no CRAS não dá conta desse caso, ele é mais complexo. Então, beleza, então referencia para o CREAS, mas não é porque houve uma agressão física, então vai para o CREAS? Depende de que contexto isso aconteceu. Houve violência sexual, vai para o CREAS? Não, depende.
Ah, mas houve só isolamento de convivência social, então é no CRAS. Depende. Esse isolamento pode ser de uma tamanha gravidade que precisa de uma intervenção de proteção social especial. Então, a distinção é artesanal, tem que ser feita caso a caso. Não dá para ter uma regra que seja tão fácil assim, né? Violação de um lado, prevenção do outro. É muito simplista essa visão. Uhum. A Laís ou o Edson gostariam de complementar com alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu acho muito interessante essa perspectiva, porque eu tenho vontade de trabalhar futuramente no SUAS, né? E o que eu li e estudei sobre realmente tinha essa divisão bem burocrática dessa forma, né? Isso mostra o quanto a realidade, o campo, principalmente nas áreas sociais, não é bem assim, né? Não é tão simples quanto Você tem toda a simplesmente razão. determinar quesitos. E você tem toda a razão. E o quanto esses rótulos atrapalham, né? Tem muita gente que se depura, se dedica um tempo muito grande para rotular a família, né? Família extensa, família recomposta, família isso, família aquilo. Esses rótulos só atrapalham. Ou para rotular a violência. Aí coloca uma lista de 5 tipos, 8 tipos de violência, violência isso, violência aquilo. Para que esses adjetivos só atrapalham? Teve violação do direito? Vamos fazer o atendimento olhando para o caso, não inventando um nome para aquele caso. Não interessa. Quase toda situação de violência sexual tem violência física, violência psicológica envolvida. Todo ele, claro. Todo caso de violência física tem muita violência psicológica. A violência psicológica muitas vezes é mais grave do que a violência física. Então, esses nomes não ajudam em nada. Houve violação do direito, vamos estudar o caso específico, vamos avaliar qual é a metodologia mais adequada para lidar com ele, sem rotular. Mas fique à vontade. O Edson, algum complemento? Não sei se ele queria falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Não. Por enquanto, não. Beleza, Não? os demais convidados também fiquem à vontade, né? A Camomila já mencionou no início, quem quiser usar a palavra, diz ali no chat, pede a palavra. Dani, fique à vontade. Isso. Então, eu vou pela primeira vez falar mais rapidamente, porque a ideia não é tomar o lugar do nosso querido e competente, eficiente, super, assim, experiente professor Célio. De qualquer forma, essa questão que agora foi recortada de metodologia, a diferença de complexidade de metodologia entre níveis de complexidade do SUAS e por via de consequência entre o serviço no CRAS e no CREAS, esse é um assunto que realmente o Célio colocou bem, ele foi sendo aprimorado no processo. Então, é bem importante que a gente ouça, que a gente pense nisso na aplicação, na prática, que a gente pense nas implicações em relação às profissões. Então, se a gente está falando de múltiplas profissões dentro do SUAS, no mínimo, e é mínimo, a psicologia e o serviço social, a gente está falando também dessa compreensão artesanal que o Célio traz no fazer cotidiano, porque tem muitas situações que são já vulnerabilização dos sujeitos e suas famílias e seus arranjos familiares, não configuram uma violação efetiva de direito, mas já configuram um enfraquecimento ou uma situação em que fica mais, não mais esperado, não, mas eles ficam mais suscetíveis aos ataques, às violações do próprio sistema no entorno, às dificuldades daquele território. Então, isso que o Célio está dizendo, para mim, já daria daria um curso, eu tenho certeza que o Célio daria um curso demoradamente que eu conheço. Então, só gostaria aqui de chamar atenção para isso, para a gente fazer a superação dessa relação entre prevenção e efetiva violação de direitos e de integridade, porque assim a gente vai dar vários passos em direção a um trabalho mais efetivo, mais qualitativo e deu. Mas deixa eu aproveitar então e trazer mais para o cotidiano, como você tem razão, é importante a gente trazer inclusive na forma de exemplo para isso ficar muito, para facilitar, especialmente para quem está começando, para quem vai começar o campo, né? O caso da Laís está dizendo vai se formar logo, vai entrar para o SUAS, bem-vinda. O caso de restrição de convivência, um isolamento de convivência social com idosos. Pelo nome, a maioria das pessoas vai dizer, bom, mas isso aí é um caso de básica, né?
privação de convivência social é um caso de proteção social básica. Agora vamos a duas situações concretas. Numa situação, uma família toda, cada um sai para trabalhar para um lado e o idoso fica sozinho em casa. Sozinho, passa o dia inteiro lá na casa dele, assistindo a televisão dele, faz a comidinha dele e fica sozinho em casa. Quando chega a noite, todo mundo chega exausto, cada um se tranca no seu quarto com a sua televisão, com as suas coisas, e ele de novo fica ali sozinho, triste, e vai adoecendo e vai se enfurnando. Isso vai fazendo muito mal para ele. Esse é um caso que precisa da intervenção da assistência social, trabalhar com a família toda, é uma privação de convivência social, que faz parte do desafio da proteção social básica. O CRAS tem que convidar ele para participar de um serviço de convivência para idosos, o CRAS tem que chamar a família ou vir até a casa da família para conversar com eles, para eles se reorganizarem, para darem atenção, para fazerem atividade com ele, etc, etc. Beleza, a proteção básica daria conta tranquilamente desta situação. Agora compare uma outra situação, onde numa casa eles construíram um quartinho para o idoso, inclusive com saída para fora. É muito comum isso acontecer. Ou faz no fundo do terreno, ou faz na própria casa, mas com uma saída para fora, para ele nem passar por dentro de casa. E quando ele entra em casa, eles dão um esporro nele e mandam ele de volta para o quartinho dele. Levam o prato dele para ele almoçar dentro do quartinho. Quando ele vem querer alguma coisa, eles dizem, não, mas já colocamos até uma televisão para o senhor não vir aqui encher o saco, nós não queremos o senhor aqui com a gente. É um caso de básico ou de especial? É restrição de convivência, mas é um caso especial. Porque há uma ação de alheiamento, há uma ação até agressiva com o isolamento desse idoso. E aí nós vamos precisar ter um trabalho muito intensivo com essa família, com muita frequência, no idoso, para restaurar nele a capacidade de se indignar até, de buscar outras alternativas, se for o caso, então, entrar até com ação judicial em relação a isso. E, enfim, prestar um acompanhamento muito intensivo na família para reverter esse quadro, diferente do anterior. O anterior é quase que relapso da família, que eles, se chamarem a atenção, eles vão se reorganizar, vão tocar. Nesse havia uma intenção deliberada, então nesse caso é só, os dois casos é de restrição de convivência, mas quando a gente olha mais de perto, um é de especial, outro é de básica. Agora, para pegar ainda mais complicada ainda a situação, violência sexual, todo mundo diria que é especial, violência sexual. E esse é um caso concreto, um caso que aconteceu. Uma menina, adolescente, ela estava... agora vai começar a gravar, certo? Está escrito ali que agora a Laís vai começar a gravar. Joia. Uma menina adolescente morava com a família dela e um tio dela morava junto. Ela estava tomando banho e surpreendeu o tio espiando ela tomar banho. O tio estava se masturbando e espiando ela tomar banho. Isso é violência sexual, né? Quando ela viu isso, ela gritou, fez um escândalo, o pai veio correndo, bateu no irmão, expulsou o irmão, mandou o irmão de volta para a casa da família, e o pai e a mãe, apavorados com o que tinha acontecido, levaram a menina lá no CREAS, ou no CREAS, para pedir ajuda, para pedir apoio. É um caso de básica ou de especial? De básica, a família empenhadíssima para ver como lidar com a situação, a própria situação já foi manejada pela família, tudo bem, não devia ter batido, mas enfim, a família manejou a situação de uma forma ou de outra e a proteção social básica conseguirá inserir esse adolescente no serviço de convivência para adolescentes, a proteção social básica conseguirá dar acompanhamento e apoio, suporte para essa família, para eles poderem lidar com a situação, reatar a relação com o irmão, né? Foi ruim, foi errado o que ele fez, mas não tem sentido isso de romper relações. Enfim, a família lidará com o que aconteceu e a básica faz muito bem o seu trabalho, não precisa ser o CREAS se envolvendo, o CRAS pode lidar com esse fato. Agora, se fosse o caso de essa menina morar sozinha com o tio, seria básico ou seria especial? Mesmo tendo sido o mesmo ato, se não tivesse o contexto de uma família apoiando, seria especial. Nós teríamos que avaliar, inclusive, a possibilidade de ela continuar morando ali com o tio ou não, né? Pode ser que não fosse viável morar ela com o tio, que teria que achar um outro parente para ela morar, enfim, depende do caso específico. Mas veja que o rótulo não dá conta.
O rótulo não dá conta, nós vamos ter que ver muitos elementos de contexto para poder tomar essa decisão. E aquela visão simplista, ou violência é CREAS, não dá. Mas, se deixar, eu falo sozinho. Vamos lá, vamos continuar. Vocês peguem as questões de vocês, vamos conversar. E os demais convidados fiquem à vontade também. E eu posso fazer um questionamento? Fique à vontade, claro. Na verdade, não é um questionamento. Eu queria que você fizesse um comentário. Na verdade, eu queria começar assim. Eu estou super feliz, mas super feliz mesmo, porque eu vejo cada vez mais os colegas interessados em atuarem nessa área aí de assistência social. E é muito legal mesmo, tá? Muitas pessoas interessadas, psicólogos, tal, estagiários interessados e muito para trabalhar nessa área aí do SUS, assistência social, enfim. Agora, veja bem, é claro que é bastante diferenciado a atuação no escritório e a atuação lá na comunidade, quando geralmente o comum é o sujeito ir até o psicólogo, né, ir lá no consultório. Mas a atuação no SUAS, nas comunidades, é o inverso. É o psicólogo que vai até a comunidade. Agora, eu estive lendo algumas coisas sobre o assunto, né, para eu me envolver mais, para eu conhecer mais, e eu vi um artigo, eu fiquei assim, curioso. Esse artigo ele faz bastante reflexões, e uma das reflexões é que um dos motivos é o SUAS ser uma instituição recente, mas tem outros motivos, né? Agora, este artigo comenta que o psicólogo não está preparado para atuar junto ao SUAS ou nas comunidades. Professor Célio, você concorda com isso? Realmente é isso? O psicólogo não está preparado? As universidades não preparam os psicólogos para atuar nessa área que é extremamente importante e emergente? Infelizmente, na maioria das vezes não está, você tem razão. É triste, mas a gente precisa admitir que a maioria das vezes não está. Porque para atuar na assistência social, além de dominar os conceitos básicos, o entendimento de fundamentação da psicologia, precisa sim, né? Precisa ter muita fundamentação, precisa ter muita competência na psicologia para poder atuar no SUAS. Não é porque não é diferente do atendimento de psicoterapia que aí eu posso ir lá, não preciso conhecer nada não, ao contrário, eu tenho que ter muito domínio da psicologia para poder aplicá-la em outros contextos que não o psicoterapêutico, né? Agora, infelizmente, a maioria das formações profissionais dá poucas bases de entendimento das políticas públicas, daí não só da assistência social, mas de todas elas. E sem ter domínio de como é que funciona, quais são as regras, como é que se organiza a política de assistência social, assim como qualquer outra, o psicólogo chega lá e não sabe qual é o papel dele, não sabe qual é o papel daquela unidade onde ele está atuando. Não adianta ele dominar conceitos de psicologia se ele não souber, por exemplo, como é que se faz, o que é gestão territorial, que é uma tarefa do CRAS. Além de acompanhar famílias em vulnerabilidade, o CRAS tem que fazer gestão territorial. E o psicólogo vai ter que se envolver nesse processo porque nós precisamos do conhecimento da psicologia para fazer uma boa gestão territorial. A gente pode até entrar nessa conversa. Então, ele tem que entender a diferença entre os níveis de proteção, qual é a conexão entre os diferentes serviços, o que é gestão territorial, o que é um referenciamento em contra-referenciamento, enfim, ele tem que dominar a lógica do Sistema Único da Assistência Social para aplicar o seu conhecimento de psicologia. Então, de fato, a maioria deles saem das universidades sem essa condição, mas precisa estudar, precisa participar de algumas formações, se for durante a graduação, melhor ainda, mas mesmo que seja logo depois de sair, se dedicar um pouco, não é tão difícil, tem psicólogos fazendo excelentes trabalhos na assistência social, então não é nada do outro mundo ele criar o seu espaço de atuação. Agora, é muito importante que se agilize, porque infelizmente hoje está dependendo muito mais do desempenho do profissional do que da condição que a graduação oferece.
eu vi que teve uma pessoa ali que estava mencionando no chat, eu estou com o chat aberto aqui, o Rudney é psicólogo de Governador Celso Ramos. Que legal, Rudney, que legal saber que tem um psicólogo em Ganchos, em Governador Celso Ramos, muito bacana. O Edson não vai colocar nada? Oi? Sim, você já comentou, né, que a necessidade das universidades é investirem nessa área para gerar conhecimento, também as pós-graduações. Agora, professor, também não seria interessante, porque eu fiz uma pesquisa, lógico que foi uma pesquisa precária devido ao tempo, mas também existem, pode ser que esteja errado, não existem publicações na área. Será que também não seria interessante os profissionais, nossa, eu ouvindo você, suas experiências, o pessoal que trabalha nessa área, não só psicólogos, também assistentes sociais e afins, esse pessoal também se interessarem em gerar conhecimento, fazer publicações. Eu não sei se eu pesquisei pouco, mas eu acho que praticamente não existem publicações nesse sentido. O que você acha? No campo da assistência social existe muita publicação, é uma política muito prolífica de volume de publicações no sentido da atuação interdisciplinar, da localização da política, do desempenho, do desenvolvimento do trabalho dentro das unidades. Então, há bastante coisa com sentido geral. Com o sentido da psicologia especificamente, não são tantas, mas também há algumas coisas, né? O Conselho Federal de Psicologia tem o CREPOP, que é eu não sei exatamente o que significa a sigla agora, mas é sobre políticas públicas, né? É um grupo que trabalha políticas públicas. A própria ABRAPAS, que eu havia mencionado agora há pouco, a Associação Brasileira de Psicólogos da Assistência Social, tem feito esses seminários nacionais, tem feito encontros regionais e tem feito algumas publicações a respeito. Tem alguns blogs, alguns sites, né? O Psicologia do SUAS, de uma menina lá de Minas Gerais, a Rosana. Tem alguns materiais circulando que trabalham especificamente esse tema, né? Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, a Camomila estava mencionando aqui, é o CREPOP. Né? Então, existem algumas coisas, mas, de fato, não é aquele volume, né? Não é tudo aquilo, precisa de mais publicações, sem sombra de dúvidas, e o pouco que tem, os psicólogos, infelizmente, não têm lido muito pouco. Isso é um problema que eu tenho enfrentado em todos os lugares que passo. Quando vou reunir com os psicólogos, eles leram muito pouco, conhecem muito pouco da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, e precisa ter domínio disso, senão não tem como trabalhar, da norma operacional básica do SUAS, dos próprios normativas, das próprias orientações do Conselho Federal de Psicologia para a atuação no SUAS, que existe uma só do Conselho Federal de Psicologia, existe um conjunto entre o Cefes, do Serviço Social, e o CFP, da Psicologia, que dão boas balizas, dão bons elementos nesse sentido, né? Então, é muito interessante trazer, ou é muito necessário que quem queira atuar se dedique a revisar, mesmo que haja espaço para novas publicações, e há espaço para produção de muito conhecimento. Então, quem quiser, inclusive, seja na graduação, seja em pós, se dedicar a estudar mais aspectos da atuação no SUAS, tem muito espaço, tem muita pesquisa a ser feita, muito mestrado, muito doutorado, muita especialização a ser feita. Então, há necessidade de produzir mais conhecimento, mas hoje já há base para uma atuação, sim. Ô Célio, eu também, se vocês me permitem, querido grupo que está moderando, também fazer um alerta, né, dar uma enfatizada na necessidade de nós termos efetivamente bastante cuidado com a leitura das normas que estão, né, vigindo em relação à profissão da psicologia no SUAS e ao SUAS de modo geral, que foi isso que o Célio veio delineando, listando para a gente, tá? O Célio não vai dizer isso porque faz parte, mas o Célio fez parte de muitas movimentações dos conselhos e mesmo do Conselho Nacional de Assistência Social
a lei, eu não vou nem dizer lá da época do Estatuto da Criança e do Adolescente para não entregar demais a idade do Célio, mas em relação a essas questões aqui sobre a regulamentação da profissão e de, como eu já disse, do próprio SUAS, quando o Célio fala assim desse jeito fluido sobre as resoluções, sobre isso, sobre aquilo, isso vem de uma trajetória consistente de muito trabalho, enfim, todo dia e tal. Uma questão que me chama muita atenção, porque aqui, essa atividade, ela é resultado, para quem está com a gente aqui, estou muito feliz de ter visto gente ali dos ganchos, né, como o Célio bem lembrou, mas gente de outros lugares também, no próprio Facebook, da página do Núcleo de Direito da Criança, conselheiros tutelares lá. O que me vem muito forte é que a gente precisa saber que essa intersecção também entre SUAS e direito, ou, de modo geral, o direito como área do saber, ou mesmo o direito como produção normativa, ela é uma relação que não pode ser engessadora, ela não pode ser sistemática no sentido de diminuir, de burocratizar o trabalho, mas ela é uma relação de fortalecimento, a meu ver, do próprio trabalho dentro do SUAS, do próprio acesso a direito e à cidadania por parte de crianças, adolescentes, famílias, pessoa idosa, vulnerabilidades em geral, ou vulnerabilizados em geral, ou as pessoas em geral. Essa compreensão dos direitos, a compreensão da cidadania, precisa realmente de conhecimento das normas relacionadas. Não é decoreba, obviamente, mas é intrínseco. Então, quando o Célio fala, parece assim, poxa, que legal. É legal, mas para chegar a esse ponto é caminhada, é todo dia um passo. Certo. Não é ler tudo de uma vez só. Tem que ir aos poucos compreendendo cada um. Mas eu acho que você trouxe um ponto que é extremamente significativo. As normativas não são do direito, elas são da cidadania, da política pública. O direito tem uma tarefa de nos auxiliar na compreensão, na aplicação das normativas, sem sombra de dúvidas, mas não é do direito a normativa, é do direito, da psicologia, do serviço social. É uma normativa que pertence sim a todas as carreiras profissionais, então por isso todas as carreiras têm que ter domínio dessas normativas. Quando a gente usa a palavra normativa, quer dizer a lei, quer dizer a resolução, quer dizer os decretos, quer dizer diferentes instrumentos de organização da política. Então, e não é de uma hora para outra, não tem que agora parar tudo e mergulhar na leitura de todos esses, vai aos poucos, né? O que a Dani estava dizendo, eu tive envolvido muito tempo produzindo essas normativas, e eu não sou advogado, né? Eu tive nas equipes que redigiu a maior parte deles, porque o que está em jogo não é ser advogado, o que está em jogo é compreender uma política pública e inclusive agregar o conhecimento que a psicologia nos traz para melhor compreender como que a normativa deve considerar as peculiaridades de cada caso. Exemplo simples, mas tem vários, né? Mas é um que agora assim, anda muito na minha cabeça, a gente discute muito entre nós, enfim, mas precisamos avançar mais. Eu vou jogar essa bola não necessariamente para ele bater agora e resolver fazer o gol, porque a gente nem combinou, mas e nem para o grupo, né, do estágio, é para a gente saber que tem. Quer dizer, você tem uma lei de 2017 criando, ou reconhecendo, ou tentando, né, criar algo relativo à escuta especializada e depoimento especial. O depoimento especial, principalmente. Vejam, eu claro, sou professora, sou pesquisadora e tenho trajetória interdisciplinar, então o meu olhar acaba sendo misturado com vários lugares de fala, de atuação e tal, beleza. Mas o direito, quando ele é visto só como área do saber específica, dogmática, ele vai olhar de um jeito, ele vai olhar a questão do processo, obviamente que ele tem que fazer isso, do processo, como, por exemplo, criação de provas, materialidade, e também vai olhar qual é o limite da atuação em relação à criança e adolescente, a sua, ou mesmo outras pessoas em situação de contato com violência. Mas aqui, vejam a importância do que o Célio dizia sobre cada um dos lugares de fala, das profissões, terem conhecimento e fazerem as suas interpretações e seus debates. Uma pequena parada para pesquisar a posição do Conselho Federal de Psicologia em relação a depoimento especial, vocês já vão ver uma nota técnica maravilhosa, consistente, discutida e que tem que ser levada em consideração. Veja, é uma interpretação maravilhosa, importante. Para olhar o Conselho Federal de Serviço Social, mais uma nota técnica. Então, é só uma pinçada que eu dei simples, mas não foi aleatória, porque esse é um assunto extremamente importante,
extremamente resultante, ou ele deve ser resultante de vários olhares, de vários lugares de fala, de acumulação de profissão, e a gente tem que lembrar que é uma normativa, que a partir dela, de uma lei federal, que altera, enfim, que cria situações, você vai ter resoluções de conselhos mais normativas, que vão dialogar entre si, e tem que ter a gente conhecendo para poder dizer se concorda, não concorda, o que tem que arrumar, etc. e tal. Beleza. O Rudney estava perguntando aqui no chat, estava comentando, né, que essa definição da demanda do CRAS e do CREAS, avaliando cada contexto, é complicado de implementar, sem dúvida, Rudney, é complicado. Por causa da alta demanda e dos profissionais, e de poucos profissionais, sem falar do jogo político que influencia, né? Sem dúvida. Agora, é complicado, quase tudo é complicado de fazer, não dá para a gente, por ser complicado, optar pelo simplismo. Esse é o grande problema. É muito difícil, é muito complicado, dá trabalho, envolve tempo fazer caso a caso. Beleza, já que é complicado, eu vou no simplismo e vou rotular. Onde tiver violação, eu vou mandar tudo para o CREAS, onde não tiver, eu vou mandar tudo para o CRAS. Aí danou-se. Né? Eu não estou dizendo que não é complicado, estou dizendo é. E nós temos, justamente por ser complicado, por ser difícil, trabalhoso, lidar com isso. E o fato de ter pouca gente, em todo o Brasil, nós temos essa precariedade, pouca gente, muita demanda e tal, nós precisamos pressionar para que haja mais condições de trabalho, mais equipes, isso é uma pressão, uma luta política enorme, né? Não é fácil de a gente enfrentar esse problema, mas não podemos ter isso como justificativa, e eu não estou nem dizendo que você fez isso, né? Não podemos ter isso como justificativa para admitir um trabalho precarizado. Né? Tem que fazer um trabalho de excelência, apesar de termos a nossa condição precarizada. Como assim? Significa, aqueles casos que eu me dedico, eu vou me dedicar com corpo e alma para fazer um trabalho o mais qualificado possível. Bom, mas aí vai ficar tanta gente de fora. O que é melhor? Eu fazer para todo mundo mal feito e aí esconder o buraco, a ausência de mais profissionais? Ou fazer bem feito e usar isso, inclusive, como argumento? Ó, todos têm direito a ser bem feito. Não tenho como dar conta, contratem mais gente. Célio, Oi. só um comentário aqui que veio no chat, só que eu acho que veio privado só para mim, então vou ler aqui para vocês, da Francineide. E ela diz, a proteção social é complexa mesmo, por isso necessita de avaliação profissional com múltiplos saberes. Essa é uma das questões que eu queria, inclusive, bater bastante, né? A necessidade de compatibilizar, ou de entender bem, a interdisciplinaridade no SUAS tem que se dar no campo do saber e não do fazer. Eu tinha até conversado com o grupo, em outra oportunidade, sobre isso, né? Na hora de reunir a equipe para discutir os casos, na hora de planejar o atendimento em qualquer que seja a unidade, esta é a hora fundamental da interdisciplinaridade. Ali que eu tenho que aportar o conhecimento da psicologia ou do serviço social, de qualquer outra profissão, para compor o entendimento e o direcionamento das ações. Feito isso, o fazer pode ser comum. Quem que vai conduzir uma oficina pedagógica? Quem que vai fazer o atendimento, a escuta qualificada para uma família? Quem tiver mais afinidade com aquela família, quem tiver mais disponibilidade de tempo para fazer, porque se foi pactuado na equipe o que se quer com aquele momento, onde que isso entra no processo, o fazer não é restritivo, não é restrito, não é exclusivo a uma profissão. O fazer é comum. Na política de assistência social, nós não temos fazeres que sejam restritos a uma profissão, fazeres exclusivos a uma profissão ou outra. Com pequeníssimas exceções na hora de concessão dos benefícios eventuais, e em algumas circunstâncias é só o serviço social que é habilitado. Mas as outras ações são comuns às diferentes profissões ou fazer. Já o saber não. O saber, cada profissão precisa ter o seu aporte de saber para compartilhar, para compor junto com os outros o entendimento. Então tem toda razão, essa composição de saberes vai ser muito importante para qualificar o atendimento. Eu queria só para a gente mudar de assunto, que é bem rapidinho, se perguntarem para mim como que é fazer pesquisa, gerar conhecimento nos presídios, eu falaria que é o caos, que é um fardo, que é complicado, que é quase impossível, porque eu fiz isso recentemente, certo? Eu só não desisti porque eu sou brasileiro.
Só para o precisamos desistir. Foi complicado. Eu saía de um, ia para o outro, cada vez mais. Eu comecei em Florianópolis, cada vez mais longe e tal. Ou seja, pesquisar no presídio é complicado. Agora, quando você convoca todo mundo, isso é bacana para escrever mais sobre o assunto, universitários, profissionais, e eu fico aqui numa reflexão. É complicado, é difícil fazer pesquisa no SUAS. Eu digo isso pelo seguinte, porque mesmo em alguns órgãos, a gente fica restrito a algumas situações, como, por exemplo, se nós pesquisarmos hoje sobre pandemia, nós cairemos em dois extremos. Um, de um pessoal que fala que não deve fazer isso, você não deve isolar, você tem que abrir tudo. E, outro lado, o pessoal fala, não, vamos fechar tudo, certo? Ou seja, até órgãos governamentais estão discutindo isso. Ou seja, se é difícil, hoje eu acho que é difícil você fazer uma pesquisa sobre pandemia. A minha reflexão não sei se é uma pergunta, é difícil fazer pesquisa no SUAS? No SUAS, o Sistema Único, ele definiu como objetivos da assistência social, aliás, foi já a LOAS, antes mesmo do SUAS, ficou definido que ela tem 3 grandes objetivos: a proteção social, a defesa dos direitos e a vigilância socioassistencial. Proteção social se faz através dos níveis de proteção, a básica e a especial, que a Camomila mencionava agora há pouco. Defesa dos direitos se faz dando apoio, dando suporte, inclusive com a presença do profissional do direito, para que as pessoas que tiveram seu direito violado consigam enfrentar e ressarcir a violação do direito a que sofreram. E a vigilância socioassistencial exige a coleta, sistematização e análise de informações sobre o atendimento socioassistencial, sobre as condições de vida dos territórios. Nesse sentido, tem uma diretriz, um objetivo, e é uma diretriz de ação de toda a assistência social, que implica em produção de conhecimento. Então, todos os municípios e todas as entidades têm a obrigação de fazer isso. Infelizmente, a maioria não está fazendo, por falta de condições, por falta de pessoal, por falta de subsídios metodológicos, mas tem isso como uma premissa: precisa gerar conhecimento, precisa fazer pesquisa. Então, quando um profissional, ou mesmo um estudante, ou mesmo uma equipe de estudantes se dispõe a fazer pesquisa na assistência social, tem muita informação, tem onde levantar informação, onde pesquisar, e, dependendo do município, é muito bem-vindo. Quando não é bem-vindo, é porque tem algum interesse politiqueiro atravessando, e aí eles querem esconder algumas mazelas, aí eles não gostam de pesquisa. Então, isso acontece em alguns lugares, mas, felizmente, a maioria dos lugares é aberto às pesquisas, sim. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Deixa eu só fazer uma observação aqui, muito legal a presença do professor Paulo Sandrini, ele está aqui na turma, meu amigo Paulo Sandrini, que bom que ele esteja acompanhando aqui o evento. Agora ele silenciou o microfone ali, mas é bem-vindo, Paulo. Aliás, também dizer para todos e todas aqui presentes, o professor Paulo Sandrini foi meu primeiro formador em Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, e hoje eu tenho a honra de ter sido chamada para acompanhá-lo na condução desse grupo aqui, desse estágio querido na psicologia jurídica. Professor Paulo Sandrini, fique à vontade aí. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daniele. Desculpe o atraso. Liga a câmera aí que eu quero te ver, Paulo. Então, estou tentando chegar agora aqui. Então, e o pessoal todo, né, os estagiários, enfim, a gente está com essa atividade muito legal, né, Célio? Bom te ver de novo, bom que tu está trabalhando conosco aqui, trazer um pouco da tua experiência e legal. Compartilhar conosco, fazer essas reflexões. Faz tempo que você não me vê, estou até de barbinha da pandemia. Estou vendo, barba branca, inclusive. É da pandemia, a idade nos pegou, meu querido. Então. Que bom. A Rudinei fez a observação ali de que ele não estava... eu entendi, eu só aproveitei a tua deixa, Rudinei, para complementar alguns elementos. Ele estava dizendo que era para aproximar a realidade, é isso mesmo. Que bacana a tua participação. Mas diga, Paulo, devo ver a pergunta. Não, é isso, eu só queria justificar que eu me atrasei um pouco, mas depois a gente conversa, continuamos aí na conversa. Tranquilo. Lá no início dos anos 90, fizemos algumas atividades junto com o Paulo. Na época ele ainda tinha cabelo. Aproveitar para brincar com ele, mas é muito bacana ter essas parcerias de longo prazo, muito legal.
Então, agora, mudando um pouco a direção da discussão, nós pensamos também em trazer algumas questões sobre a atuação do psicólogo na gestão do SUAS, as possibilidades de atuação, né? Então, um segundo questionamento que nós trouxemos fala sobre a norma operacional básica, porque essa norma, ela cria princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do SUAS. Mas existe campo de trabalho para o psicólogo na gestão do SUAS? E, se sim, quais seriam algumas dessas atribuições possíveis? Se você puder compartilhar com a gente, Célio. Claro, claro. É muito legal a tua observação a partir da NOB-SUAS. A NOB-SUAS, a Norma Operacional Básica, ela, a que está em vigência, foi aprovada em 2012. A Resolução 33 de 2012, que é a atual Norma Operacional Básica, ela prevê, ela detalha muitos aspectos da gestão e do próprio serviços socioassistenciais. E aí, se a gente vai fazer uma leitura cruzada da NOB com a Resolução 17 de 2011, que ela regulamenta as profissões no SUAS, né, especifica quais são as profissões habilitadas para atuar no SUAS, a gente vai observar que ficou definido que toda a assistência social tem dois alicerces em termos de formação profissional, que é o serviço social e a psicologia. Nenhum dos dois é superior ao outro. Ambos são copartícipes na fundamentação de todo atendimento socioassistencial. E na proteção social de média complexidade, o direito também entra nesse mesmo jogo, fazendo alicerce para toda a atuação da proteção social. Além disso, claro que outras profissões são chamadas a contribuir, cada qual com o seu quinhão, né, com o seu saber, para qualificar o atendimento, dependendo do local, dependendo do tipo de atendimento, outras profissões são requeridas. Mas o serviço social e a psicologia dão a base fundamental, e aí a NOB-SUAS 2012, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos de 2006 e a Resolução 17, os três demarcam esse papel e esse espaço da psicologia no atendimento socioassistencial. Então, muitos lugares têm feito concurso para psicologia no SUAS, infelizmente alguns municípios ainda fazem concurso mais geral para psicologia do município e depois deslocam o sujeito para o SUAS, e aí muita gente queria atuar na saúde e cai no SUAS, às vezes faz um concurso que é muito genérico, com questões voltadas à saúde, e depois coloca, enfim, tem alguns problemas ainda, mas tem muito campo sim, e inclusive as entidades socioassistenciais agora, cada vez mais, elas têm se sentido pressionadas a terem também um psicólogo para qualificar o serviço. Alguns dos chamamentos públicos, que são editais, né, para a entidade realizar atendimento socioassistencial, alguns dos chamamentos já incluem que a entidade tem que ter uma equipe composta, no mínimo, por um assistente social e um psicólogo, em termos de equipe técnica, e aí, dependendo do tamanho da unidade, vai ter que ter mais e tal. Enfim, tem um campo que está muito amplo. Nós vimos já nos últimos censos SUAS, porque tem todo ano um censo da atuação de profissionais no SUAS, o crescimento ano a ano tem crescido demais. Então, tem um número de psicólogos hoje atuando no SUAS no país inteiro e tem uma demanda muito grande de psicologia no SUAS. Então, quem quiser se preparar para atuar nisso é um excelente campo de trabalho, não só nas entidades, não só no poder público, mas nas entidades socioassistenciais. E mais, deixa até uma provocação aqui. Quem quiser pode e deve compor, se reunir com outros colegas e compor uma entidade socioassistencial, uma organização da sociedade civil, para realizar atendimento. Não dá para a gente ficar só com aquelas entidades que foram criadas há 50, há 100 anos atrás, compostas por tiazinhas. Nós precisamos ter uma entidade, uma ONG, uma OSC, composta por rapaziada, que se dispõe a organizar uma entidade, prestar atendimento socioassistencial, né? Essa articulação que vocês têm na Unisul com o pessoal do serviço social, o pessoal do direito, o pessoal da psicologia, poderia muito bem resultar na formação de uma entidade que vai prestar atendimento socioassistencial. Tanto no sentido de ter uma unidade sua para atender crianças, adolescentes, idosos, o que acharem por bem,
quanto assessoramento a demais entidades socioassistenciais. Tem uma categoria na assistência que é o assessoramento, né, para apoiar outras entidades no atendimento, fazendo assessoramento técnico, e nós precisamos muito disso. Além de tudo isso, tem muita gente fazendo formação, fazendo assessoria, como é o meu caso, né, com base na psicologia, atuando com profissionais. Inclusive, faço trabalhos interdisciplinares. A supervisão técnica da assistência social foi regulamentada em 2016. Ela prevê que toda a supervisão seja feita em forma interdisciplinar. Não significa que os supervisores têm que ter uma bancada de supervisores. É um profissional que faz a supervisão, mas ele tem que reunir todos os profissionais diferentes, formações, e realizar regularmente a supervisão técnica. Então, eu supervisiono equipes interdisciplinares sem nenhum problema. Faz parte, é elemento da nossa atuação profissional. Estamos aptos, claro, tem que ter muita experiência para isso, mas estamos habilitados para fazer esse tipo de intervenção. A Maísa Santos colocou uma questão no chat. Diga. Eu vou ler aqui. Boa tarde. Sou psicóloga atuante no CEPRED de Florianópolis. Percebo em um número expressivo de situações de acompanhamento a idosos o questionamento da lucidez desses usuários, especialmente quando estes expressam interesses de fazer escolhas diferentes das propostas pela família e pelas equipes. Surgem, então, tentativas de articulação, nem sempre bem-sucedidas, com as equipes de saúde para que, de alguma forma, haja uma avaliação do estado mental dos usuários. Também é comum que casos como esses envolvam a atuação conjunta com o sistema de justiça. Dessa forma, a lucidez dos idosos passa quase a ocupar a centralidade da atuação. O que se pode refletir para não ficar refém dessa angústia, uma vez que muitas vezes esses questionamentos pelos profissionais surgem de uma necessidade de os mesmos se sentirem resguardados em situações em que as escolhas dos usuários se dão numa direção diferente daquelas avaliadas como melhor pelos profissionais. Puxa, muito legal a tua observação. Mas deixa eu já respondo, mas deixa eu só voltar a um tópico que da questão que a Camomila trouxe no momento anterior. Aquela resolução 17 de 2011, que eu fiz referência breve a ela distingue os profissionais que estão habilitados para atuarem nos serviços e os profissionais que estão habilitados para atuar na gestão da assistência social. E na lista dos profissionais da gestão está incluída a psicologia. Então, tem atuação nos serviços, tem atuação na equipe de gestão, planejando, fazendo vigilância socioassistencial, fazendo articulação da rede socioassistencial, da rede, gerindo uma rede de atendimento pública ou não governamental. Enfim, tem um monte de intervenções no âmbito da gestão que tem espaço para atuação do psicólogo regulamentado e necessário e fazendo um excelente desempenho em vários lugares. Só para não esquecer disso. E aí, voltando à questão que a colega mencionava, deixa eu ver que o nome dela é... Maísa. A Maísa. Pô Maísa, legal. Legal que tu traz essa questão. Acho que para começar a pensar, tem que estar muito claro para a equipe toda, não só para o psicólogo, que o nosso trabalho na assistência social tem que ser com as pessoas e não para as pessoas. Isso significa dizer que a vontade, a posição, os interesses dela tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que ser mediadores de uma perspectiva da pessoa. E nesse sentido, claro que nós precisamos avaliar a capacidade de discernimento que elas têm, e aí é necessário a articulação da saúde em algumas circunstâncias, mas tem que ter um cuidado muito grande, que tem muita gente colocando o seu ponto de vista acima do ponto de vista do idoso, nesse caso que você fez a referência, e querendo achar o que eu acho que é melhor para o idoso vai ter que valer. Esse idoso não faz o que eu estou dizendo porque ele é demente. Então, eu tenho que ter muito cuidado, que infelizmente é a perspectiva de muita gente, né? Então, quando se trata de fato de uma demência, ela não deve ser colocada em pauta porque o idoso não faz o que eu acho que é o melhor para ele. E sim porque eu preciso fazer uma avaliação de todas as condições de saúde, inclusive da saúde mental, para fazer um trabalho digno. Eu preciso fazer uma avaliação geral do contexto de vida dele e aí atuar
com as garantia dos seus direitos, acompanhando, dando suporte a ele, etc, etc. Não porque ele não submete ao que eu acho que é o melhor para ele. Tem que se desvincular uma coisa da outra. E aí, para conseguir essa avaliação de saúde, eu sei que não é muito simples. E não é uma tarefa do profissional que está no atendimento providenciar isso, porque senão não damos conta, nós vamos virar num polvo com 1000 tentáculos. A equipe de gestão, a equipe que está na secretaria, que faz a gestão da política de assistência social, tem que dar suporte para quem está no atendimento direto, inclusive providenciando essa articulação com as demais políticas públicas. Eles têm que acionar a saúde, eles têm que ter uma aliança permanente com a saúde para viabilizar esse tipo de atendimento, e aí, quando o profissional está no atendimento direto, ele precisa, através da equipe de gestão, deveria ser feita a providência, requerendo, não é pedindo, exigindo, porque a saúde tem a obrigação de fazer, não é se elas quiserem, não é se eles tiverem vaga, eles têm que providenciar, é a obrigação disso, a avaliação, o atendimento, a avaliação daquele idoso, daquela idosa. Como assim requerendo? Estatuto de idoso, novamente, daí voltamos ao que a Dani mencionava, normativas estão aí para nos servir. Só para inserir no chat, tem uma pergunta bastante apropriada em relação à profissão direito no SUAS. Tá, já chego lá. Então, nós precisamos conhecer o Estatuto do Idoso. Como é que eu vou atuar com idoso se eu não conhecer o Estatuto do Idoso? Lá no Estatuto do Idoso diz que pode sim ser requerido atendimento ao idoso quando isso é identificado como indispensável. Então, eu uso o Estatuto do Idoso, requeiro a avaliação da saúde, e mesmo sendo lá do CEPRED, como ela falou, a assistência social pode fazer isso. Tomara que não precise, tomara que a nossa articulação seja tão boa que, através dos contatos de articulação entre as políticas, já se providencie. Mas, se for o caso, acionamos, e aí o CREAS tem um advogado para isso, deve ter, para orientar, para ajudar, dar suporte à equipe para esse entendimento, como é que faz esse requerimento, a quem deve dirigir esse requerimento, como é que vai funcionar, mas não podemos nos conformar com a negativa do atendimento, com a negativa da avaliação, e aí agora como é que eu faço? Não, existem caminhos, nós precisamos estudar as normativas, identificar os mecanismos de exigibilidade dos direitos, todos eles, todos os direitos que estão colocados têm mecanismo de exigibilidade. Deixa eu ver qual é a questão que a Ana Lúcia está colocando, a importância do direito no SUAS e a falta de profissionais nessa área nas equipes do serviço. Que legal. Então, é indispensável que hajam profissionais do direito atuando no SUAS na gestão e nos serviços. Na gestão é fundamental que haja na equipe de gestão. Nos serviços foi regulamentado que ele deve estar no CREAS, na média complexidade. Aliás, na proteção social especial, média e alta, mas ele atua a partir do CREAS, dando suporte à alta, inclusive, mas não é para dar consultoria aos outros profissionais, não é para responder a pareceres, para dar opinião sobre o que os outros solicitarem, que tem muita gente fazendo isso, tem muito profissional do direito que quer esse tipo de atuação. Vou ficar numa salinha e quando vocês precisarem, vocês me consultam e eu dou opinião baseada na lei. Não é isso. O papel do advogado... A procuradoria, não confundir com a procuradoria. Exatamente, não é a procuradoria do município, não confunda, e essa prática as procuradorias dos municípios costumam fazer, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um profissional do direito, advogado, nesse caso não basta ser formado em direito, tem que ter carteirinha da OAB, um profissional do direito que se disponha a integrar a equipe técnica e sentar junto com a equipe para participar dos estudos de caso, para participar inclusive do atendimento à família e junto com a equipe a ajudar a identificar quais são as providências a serem tomadas, quais são os caminhos que serão dados, o que vai ser feito. Participar com a equipe de tomada de decisão em relação àquela família. Isso é necessário e é difícil. Tem pouco profissional do direito qualificado e interessado nesse tipo de atuação. Não tem o mesmo glamour do outro que só dá consultoria, só vem ali quando chamado. Não ganha tanto dinheiro quanto outras áreas de atuação do direito. Então é difícil a gente achar profissionais com esse perfil, mas é indispensável. Sem ele a gente fica a pé, falta muita base, né? Os outros profissionais das outras áreas nem sempre sabem qual é o caminho, como é que faz, o que pode, o que não pode, enfim. O profissional do direito vai ajudar a discernir cada caso, né? Então ele tem que compor a equipe técnica, faz parte da base de fundamentação de toda a proteção social especial, média e alta complexidade. Então,
nós precisamos ter mais profissionais que se interessem, que se qualifiquem. Eu conheci, felizmente, alguns profissionais excelentes nesse sentido, né? Conheci em vários lugares do país, excelentes, mas pouquíssimos. Na maioria dos lugares, municípios pequenos mesmo, normalmente, quando eles chamam alguém da procuradoria para dar um pitaco de vez em quando, mas só isso não basta, não é isso que nós precisamos. Alguns vão trabalhar num CREAS, mas chega lá, eles querem fazer uma atuação, querem acompanhar o processo de menino que está respondendo ao ato infracional, quer ir no fórum, pegar o processo e dar opinião em relação a isso. Mas sentar com a equipe para discutir casos, eles não querem. Mas daí não serve. Não é esse o profissional que nós precisamos. É outro perfil de atuação profissional. É, de fato, incorporar a ideia de uma atuação numa equipe interdisciplinar. Então, a Unisul, ao fazer esse núcleo que articula os conhecimentos do direito e da psicologia e do serviço social, ele contribui muito para que desde a formação os profissionais já tenham essa abertura, já saibam essa forma de trabalhar. Mas, infelizmente, isso é muito raro. Muito raro. Mas se deixar, eu falo sozinho. Vamos abrir para vocês levantarem os outros pontos, vamos conversando. Eu queria... eu estou com a minha câmera bloqueada. Mas é aí mesmo. Espera só um pouquinho, meu querido. Eu vou tentar resolver para ti, mas pode ir falando. Mas vai falando sem câmera mesmo, vai falando. Perfeito, perfeito. Professor, vamos entrar nas comunidades. Uhum. Eu acho bem-vindo e bastante... Eu fico até emocionado em falar do assunto, sobre territorialidade. Uhum. Puxa vida, eu acho que é uma coisa assim que deve ser muito bem esclarecida, uma coisa que deve ser assim bem estudada, bem conceituada, porque realmente é uma coisa, eu acho que é a espinha dorsal do SUAS. Sim. Inclusive, existem vários artigos falando especificamente desse conceito de territorialidade. Enfim, eu queria que você passasse para nós até que ponto esse conceito ele amplia, certo, a área do SUAS. Sim. O psicólogo, ele tem que entender, de fato, tem que dominar esse conceito, né? Ele é um dos conceitos fundamentais, fundantes do SUAS. Territorialidade, protagonismo do usuário e centralidade na família. São esses três elementos que dão base a entender o que é o Sistema Único da Assistência Social. A territorialidade foi usado esse conceito a partir da perspectiva de Milton Santos. Então, tem que estudar Milton Santos, sim. E o Milton Santos tem uma abordagem da subjetividade de uma maneira muito rica, muito gostoso de ler. Vocês vão adorar. Quem veio com a formação da psicologia vai se achar. Pega o Milton Santos, nossa, esse cara aqui parece que é um dos nossos conversando com a gente. É muito bacana, eu adoro ler. Eu adoro a maneira que ele aborda. Ele traz a territorialidade não como demarcação espacial de um lugar, mas como a significação das coisas que ali estão, a dinâmica da população que ele vive. Ele usa a expressão espaço usado. Esse usado é que tem a ênfase, né? É que constitui a territorialidade. A significação que a gente dá aos lugares é que o tornam territorialidade. Né? Então, isso significa que o profissional, inclusive da psicologia, e principalmente nesse caso, ele tem que mergulhar na inteligibilidade de uma comunidade, de um lugar, conhecer muito bem como é que funciona, quais são as regras implícitas daquele lugar, quem é quem manda em quem são os grupos, como é que eles interagem. Conhecer a territorialidade não é apenas circular nas ruas e saber onde ficam as instituições, é entender como é que as coisas funcionam aqui, qual é a cultura local vista pelo ponto de vista o mais dentro possível. Então, o profissional, principalmente da psicologia, tem que ter um desprendimento, uma disponibilidade de frequentar, não precisa morar lá, né, mas frequentar o ambiente da comunidade a ponto de compreendê-la, como é que ela existe enquanto tal, qual é a identidade que se constitui ali, a identidade coletiva daquela comunidade, qual o espaço de constituição de cada individualidade dos que estão ali presentes. É um trabalho
bem demorado, que exige muito esforço, tem que ter tempo para se dedicar, e aí quem tem a equipe tão apertada, que tem pouca gente, vai ter que fazer um esforço muito grande para gerenciar o tempo. Isso tem que ser feito no horário de trabalho, né? Faz parte do trabalho. Compreender, pesquisar e se enfronhar na territorialidade é parte da atuação do psicólogo na proteção social básica. Tem que ter tempo disponível para fazer isso, para fazer os contatos, para ir nos lugares, para conversar com as pessoas. Não está indo lá para aplicar um questionário, não está indo lá para levar um convite para uma reunião, não. Está indo lá para conversar com toda a calma do mundo, para tentar entender quem é aquela pessoa, quem é aquela figura, quem é aquela instituição, como é que ela funciona. Então, esse embrenhamento, a partir da perspectiva de Milton Santos, especificamente na assistência social, a Dirce Koga, com K-O-G-A, fez a apropriação do conceito de Milton Santos e produziu, escreveu. Aliás, o Edson estava falando da produção de conhecimento, aí pega a Dirce Koga para dar uma lida. A Dirce traz muito elemento para a gente compreender a territorialidade aplicada especificamente no campo da assistência social. Então, esse mergulho vai dar muitos elementos para atuar. Se o psicólogo não conhece o ethos local, não conhece a lógica de funcionamento daquela comunidade, ele vai ficar a pé na hora de discutir um caso que chegou, na hora de trabalhar com um coletivo, com um grupo, com uma oficina temática dentro daquela comunidade. Não dá para a gente querer aquele profissional tecnicista que vinha ali com alguma coisa embaixo do braço e aplica sem nem prestar atenção quem são as pessoas que estão ali. Não dá. Ele tem que saber muito bem para, pelo olhar, ele entender quem é quem, o que está acontecendo. Por exemplo, num CRAS que eu vi, eu achei muito legal, que era uma oficina normal de CRAS, que eles faziam normalmente, vinham as famílias e tal. Em determinado momento, a coisa estava indo tão bem, mas eles estavam fazendo com capricho e tal, estava indo tão bem. Num dia X, chegou uma senhorinha aqui para mim, que era de fora, eu fazia supervisão com eles, eu fui visitar naquele dia. Para mim, que era de fora, é mais uma das senhorinhas, das tantas outras senhoras e senhores que estavam ali, chegou mais aquela senhora. E para eles só faltaram cair de costas, porque era uma senhora que não costuma frequentar, não costuma ir lá, mas é a referência para todo mundo na comunidade. É aquela senhora, aquela anciã, né, respeitadíssima. O fato de ela ter vindo naquele dia, isso cria uma aura de importância no bairro, daquela atividade que está sendo feita, cria dá um outro patamar. Elas subiram de grau, né? Next level, outro nível, porque ela veio na reunião naquele dia. Então era muito importante que elas dessem a palavra para ela, que elas valorizassem, falassem várias vezes na importância de ela estar ali com a gente, na reunião. Não era muita gente. Se alguém olha de fora, é mais uma senhora, eu toco o barco. Pronto. Agora, para quem conhece a territorialidade, olha a importância que tem aquele momento e aquela presença. Então, conhecer a territorialidade é compreender esta lógica do que está acontecendo ali, e isso não é de uma hora para outra, não é simples. Né? Não é alguém que chegou recém-formado com 1000 técnicas embaixo do braço, vamos fazer reuniões dos moradores e toca o barco. Não dá, vai meter pés pelas mãos, não dá. Tem que ter muita humildade para compreender a lógica local. Esse é o trabalho da territorialidade, que é indispensável, e o conhecimento da psicologia vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Célio, professor, só complementando uma coisinha. Por exemplo, uma colega nossa, ela atua na comunidade como estagiária, e ela sempre comenta que é difícil ela se deslocar da residência até a comunidade. Qual a sugestão que você dá para o psicólogo quebrar essa barreira de sair de um lugar e ir para o outro? O psicólogo consegue fazer isso, ou ele tem que morar na própria comunidade onde ele está atuando? Não, ele não precisa morar, né? Não é, se ele morar, claro, vai facilitar a vida por vários sentidos, né? Mas isso não é um requisito, ele pode vir de fora, né? A gente não precisa camuflar a diferença que há, né? Nós somos, o fato de ter conhecimento, ter formação com nível superior já nos coloca num outro patamar, tá? É preciso reconhecer a desigualdade para trabalhar com todo o respeito, para contemplar em regime
em regime de democracia, em regime de mediação com todas as pessoas. Então, não há necessidade de morar lá, mas, sem dúvida, tem que gerenciar o tempo a ponto de que não vá chegar só para fazer atendimento, que não chegue só em cima da hora para uma reunião do grupo que vai ter lá. Isso não pode. Ele tem que organizar o seu tempo para ir em alguns dias sem fazer atendimento específico, para ir para percorrer, conversar com as pessoas, sentar, ir nas atividades que a comunidade oferece, que a comunidade tem, né? Ele vai lá, por exemplo, sei lá, tem um grupo de dança. Então ele vai lá, não é para já de saída querer articular uma apresentação e não sei, não, eu vim só acompanhar o ensaio, quero ver como é que vocês ensaiam, gostaria de humildemente se colocar nessa posição de alguém que quer entender como é que funcionam as coisas aqui. Então, precisa disponibilizar tempo, e isso faz parte da tarefa de gestão, organizar o tempo. Quando eu contrato, quando entra uma pessoa nova na equipe, eu tenho que entender, eu se estou na posição de gestão, a necessidade de ele ter, no início, muito tempo para se dedicar, compreender a lógica territorial, e depois, permanentemente, uma parte do tempo dedicado a essa tarefa. Uma equipe de CRAS, por exemplo, ela deve dedicar metade do tempo dela para atender as famílias em vulnerabilidade, acompanhar, desenvolver oficinas sistemáticas, grupos com essas famílias, né? Metade do seu tempo, e a outra metade do seu tempo deve estar dedicada às ações de gestão territorial. Quase nenhum CRAS faz isso, mas se não fizer isso, ele não vai cumprir o papel de proteção social básica. Ele tem que ter metade da sua carga horária. Se a sua carga horária é 30 horas semanais, 15 horas por semana tem que dedicar à gestão territorial. E isso não é simplesmente sair à toa caminhando pela comunidade, tem que ter planejamento, tem que ter uma coisa sistematizada, mas para compreender, para atuar na lógica daquela comunidade, semanalmente dedicar uma boa carga horária em relação a isso. Deixa eu aproveitar aqui que o Rudinei está perguntando sobre a vigilância socioassistencial. Então, a vigilância tem que ser executada desde as unidades, entidades socioassistenciais, CRAS, CREAS, todos têm que fazer vigilância. Fazer vigilância significa sistematizar informações, analisar informações, gerar indicadores de novas ações com base nessas indicativos de novas ações com base nessas informações. Então, tem um papel de vigilância que é feito por todos os profissionais, por todas as unidades. Tem que aprender a fazer isso, tem que se aprimorar ao fazer isso. E na gestão da secretaria, deveria ter sempre, nos municípios de pequeno porte, pelo menos uma pessoa. Nos municípios um pouquinho maiores, uma equipe dedicada a coordenar a vigilância socioassistencial. Vejam bem, em muitos lugares dizem, lá é a equipe da vigilância. Não, lá é a equipe de coordenação da vigilância. Porque vigilância se faz, todo mundo faz vigilância, tem que fazer. Então, lá a equipe vai coordenar no sentido de gerar instrumentais, orientar os demais como é que faz, fazer junto com eles a sistematização de dados. Então, a equipe central deveria fazer isso. O Rudinei disse que, né, no município dele não tem alguém fazendo isso. Daí fica a pé. Daí o município realmente fica devendo muito. E a NOB de 2012 definiu que tem que ter as ações organizadas. Mesmo nos municípios mais pequenininhos, que nem é o caso de Governador Celso Ramos, estou falando de municípios de até 5 mil habitantes, por exemplo, vai ser difícil ter uma pessoa só para isso, mas tem que ter pelo menos alguém da gestão com parte do seu tempo dedicado à vigilância socioassistencial. No caso de municípios do porte de Governador Celso Ramos, você deveria ter uma pessoa, pelo menos, dedicada a isso integralmente, dando suporte para as equipes das unidades, sistematizando outras informações, fazendo análise de informações, enfim, tem um monte de trabalho que dá carga horária suficiente para envolver um profissional, no mínimo. Mas eu sei que muitos municípios ainda não entenderam a importância, a necessidade, enfim, é uma conquista que nós vamos precisar fazer. E precisamos de psicólogos dispostos a isso. Não é tão simples. Diga, meninas. Agora, o Paulo quer falar? Não, achei que ele quisesse falar. Então liga teu microfone, Paulo, senão a gente não te ouve. Não quer. Ele não ligou o microfone, meu. Ele queria falar sim. É? Então, é difícil, eu estava aqui tentando localizar. Gente, eu queria só fazer acrescentar uma coisa importante que a gente, às vezes, esquece de falar, né? Eu acho que é importante sempre ter isso claro
quando se fala em atuação do psicólogo, vamos pensar um pouquinho na formação, que é o lugar de onde a gente está falando, né? Eu vou pedir licença para vocês para ler uma frase que está escrita lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, que aprovou, né, as novas diretrizes curriculares para a formação em psicologia, e que agora já está aguardando aí somente a sanção, né, como é que chama, não é sanção, enfim, a homologação do ministro, mas que, de qualquer modo, já foi aprovado pelo Conselho, né? Claro que tudo pode acontecer, mas é uma coisa muito interessante a gente pensar. Olhem só a frase que diz o seguinte, tá? Falando dos princípios e fundamentos dos cursos de psicologia. Diz, falando da complexidade, né, da psicologia. Tal complexidade exige que a formação em psicologia se fundamente, portanto, em valores, em princípios e compromissos que garanta a contribuição de um profissional ético comprometido com o desenvolvimento científico da psicologia e atento aos fenômenos históricos, sociais, econômicos, culturais e políticos do mundo e do país. Mais que isso, é preciso que ele conheça e respeite a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos e que dedique suas ações à construção de uma sociedade democrática, promovendo a qualidade de vida do indivíduo, de indivíduos, grupos, organizações e comunidades. Então, só para a gente pensar assim, aonde que nós estamos, né? Onde é que nós estamos transitando? Quer dizer, isso que o Célio, eu peguei aqui já a conversa um pouquinho adiantada, mas essa inserção do psicólogo, ela não é uma inserção que a gente está inventando porque, enfim, vamos procurar novos campos. Não, está lá no fundamento da profissão. Quer dizer, esse é o fundamento. De qualquer modo, muito legal. Né, quando a gente vai fazer uma intervenção, porque quando a gente fala pegando a questão da territorialidade, nós vamos sempre também, na psicologia, nós temos uma tentativa de segmentação da psicologia em áreas como se fossem coisas muito distintas, né? E nós fazemos esse exercício, a gente conversou sobre isso logo no começo do ano, quando fomos fazer a divisão dos projetos, né? Vocês lembram? E também lá no primeiro dia de aula, quando eu falava com vocês, né? Olha, a gente vai formar psicólogos. Nós temos aqui divisões que são divisões didático-pedagógicas, mas que, na prática, o que nós vamos ter é uma intervenção em psicologia. Essa que é, digamos, a nossa disciplinaridade. Então, não podemos pensar em subdisciplinaridade. Quer dizer, a psicologia jurídica é diferente da psicologia social, que é diferente da psicologia educacional. Essa diferença é uma diferença meramente didática, meramente formal, porque, na prática, ela é a intersetorialidade aí que a gente poderia pensar na própria psicologia, né? Eu não sei se eu estou confundindo a Não, está certo, tem toda razão. Não dá para a gente pensar que é uma psicologia comunitária isolada, separada das demais psicologias que vocês têm, de novo, aquela história dos adjetivos atrapalhando. É psicologia. Sim. Atuar num lugar, no outro, mas aquilo que estava lá nos princípios, os direitos humanos, né? E a formação de uma sociedade democrática. Quer dizer, a professora Deise, não sei se o Célio chegou a conhecer a Deise Nascimento, ela trabalhou no Conselho muito tempo, foi uma batalhadora da questão, por exemplo, do sistema penitenciário, ela trabalhou muito nessa questão daquelas resoluções lá, enfim, do Conselho Penitenciário, do CREPOP, todo aquele movimento que o Conselho fez nessa área. E ela sempre dizia o seguinte, quando nós trabalhávamos com mediação, quando nós começamos a trabalhar com mediação lá em 2000, ela dizia o seguinte, a nossa mediação, a nossa proposta de mediação não é para ajudar o juiz a ter mais celeridade no processo, para diminuir a pilha de processo na mesa dele. É para que a gente tenha uma escuta qualificada para que esse sujeito tenha respeitado os seus direitos humanos, que é o direito de escutar no momento de crise e de sofrimento, né? Que é o momento em que ele vem para o sistema judiciário, por exemplo, né? Então, todas as áreas que nós atuamos na assistência social, que está muito próximo, né? Não sei se o Célio e a Daniela concordam, com aquilo que está no SUAS. Quer dizer, quando a psicologia está naquilo que nós chamamos de psicologia jurídica, que não é uma área, né? Para mim, não é uma área consolidada, não tem por que ser, é psicologia social. É psicologia que atende a esses requisitos. Quais são?
trabalhar pela promoção dos direitos humanos, né? Então, quando eu estou atendendo um casal em mediação, no caso de um conflito, né, que leva ou não à dissolução do casamento, quer dizer, ali eu estou escutando, não para resolver ou para fazer um acordo. Não é aquilo que dizem, né, que qualificam como uma mediação acordista, não é isso. Quando eu vou fazer um processo de justiça restaurativa, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir sempre mais, né, Daniele? Porque a tendência que se tem quando cai no mundo da prática é aniquilar, o que a gente já discutia, eu lembro das nossas discussões lá no sério, lá nos anos do século passado, né, que a gente discutiu... Não entrega. Os próprios conselhos tutelares, quer dizer, os conselhos tutelares, eu entendo, né, que a atuação do psicólogo na área do SUAS também pode pensar o conselho tutelar, muito embora ele seja um organismo dentro de uma outra lógica, ele não está previsto no SUAS, mas ele tem uma importante interface com o SUAS e uma abertura e uma necessidade da intervenção, do olhar, do estudo, do conhecimento da psicologia nessa prática, né? Então, quando a gente discutia aqui qual é o perigo, né? Isso que tu falavas, né, Célio? Qual é o perigo da atuação do psicólogo? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? É de não ser o inverso daquilo que está se propondo. A psicologia, junto com a própria ideia do SUAS, é a promoção dos direitos humanos, mas é a promoção da autonomia do sujeito, Perfeito. para que ele estabeleça um laço social adequado, saudável, numa sociedade democrática. E nesse sentido, nós precisamos, inclusive, descer do salto, né? Colocar, perder a arrogância que a formação universitária muitas vezes nos traz. Exatamente. E também ter a crítica daquilo que a gente está fazendo. Porque senão a gente corre o risco de ser político. Como eu dizia no conselho, numa das rupturas que eu tive aí, o conselho tutelar, há sei lá quantos anos faz, eu dizia, olha, não podemos sustentar que o conselho tutelar seja polícia de criança e adolescente, né? Eu tive uma briga uma vez com um presidente, não sei se você lembra, Daniel, ele era o presidente logo que começou a Associação dos Direitos dos Conselheiros Tutelares, uma pessoa que era, se não me engano, de Rio do Sul. Não, de Brusque. De Brusque. Só vocês lembrem que nós estamos transmitindo pelo Facebook, né? Olha, vamos começar a contar a história. Olha que legal. Não, tranquilo. Não vou falar de nomes, então. Mas assim, ó, e essa afirmação, né, eu acho que a nossa intervenção, a nossa atuação, ela não pode ser, a gente não pode cair na tentação, vamos usar essa palavra, de ser aquele normatizador, aquele sujeito que vai lá estabelecer e propor a verdade, né? Isso que o Célio estava dizendo, né? Ó, é assim que é. Não é assim que é. Nós temos que escutar. A nossa função é de escutar o sujeito na sua singularidade ou no laço social que ele está estabelecendo, né? Era só essa provocação para a gente pensar um pouquinho. Bem interessante a contribuição. As meninas prepararam algumas outras questões. Fiquem à vontade, meninas. Agora, mudando a direção de novo do assunto, com base no mesmo artigo que o Edson mencionou anteriormente, nós encontramos uma outra definição que nós achamos interessante para contextualizar essa questão atual da atuação do psicólogo em meio à pandemia do coronavírus, né? Então, nós trouxemos a seguinte afirmação: os psicólogos devem sempre reinventar e criar novas formas de intervenção para a transformação social dos usuários. Então, nós trazemos para ti, Célio, quais foram as adequações relevantes da atuação do psicólogo no SUAS diante da pandemia do coronavírus? Uhum. Uma das questões que eu tenho insistido bastante em vários lugares da importância de todos os profissionais da assistência social fazerem intervenção em coletivo, porque a atividade, quando feita no coletivo, em grupos, em oficinas temáticas, elas, além
do conhecimento produzido, além das questões que vão ser abordadas enquanto conteúdo, ela produz também um laço de solidariedade, uma aliança entre os iguais que é fundamental para que aquelas pessoas se reconheçam no seu papel, no seu poder, na sua capacidade de lutar pelos próprios direitos. Então, essa tem sido uma ênfase muito importante, não é só minha, claro, de todas suas, de reforçar a intervenção em coletivos, e justamente esse elemento ficou agora restrito na pandemia, né? Nós não podemos fazer coletivos, e eles eram fundamentais para o ressarcimento do direito, para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Então, aí nós somos obrigados a nos reinventar, no sentido de que o vínculo tem que ser mantido, tem que ser feito, tem que ser fortalecido. Então, tem uma máxima no serviço, na assistência social, que se diz que convivência é vínculo, convivência é meio, vínculo é resultado. Então, eu promovo atividades de convivência, reúno as pessoas, faço atividades para que isso gere mais vínculo, né? Entre elas, delas conosco, delas com as suas famílias, delas com a sociedade como um todo. O vínculo é o que eu quero, e para isso eu faço atividades de convivência. Isso, todas as formações profissionais, e a psicologia tem que subsidiar as demais a compreender esse negócio. O que significa, de fato, fazer vínculo? O que é vínculo a partir da convivência? Como assim vínculo com a sociedade? O que vocês querem dizer quando falam em pertencimento à comunidade, à sociedade e à família? A psicologia tem a obrigação de ajudar os outros a compreender, não só teoricamente, mas concretamente identificar esse processo se fazendo. Agora não dá. Não dá para reunir eles para fazer atividades de convivência, mas eu tenho que, à distância, nos reinventar, nesse sentido que a Camomila dizia, reinventar a atividade de convivência para gerar vínculo. Aí tem algumas experiências muito bacanas já acontecendo, mesmo à distância, né, que alguns profissionais acabam inventando. Teve uma que nós, inclusive, transformamos num videozinho de dicas da convivência, que é o telejornal da pandemia. Então, a equipe de uma unidade cria uma espécie de telejornal, simula um telejornal, onde ela faz a abertura do telejornal, com a mesa, com a bancada e tal. E agora eu vou passar a palavra para a nossa repórter fulana de tal, que é uma das idosas que participa de um serviço de convivência. Então, ela vai contar do ponto de vista dela, entrevistar os netos, entrevistar não sei como é que estão entendendo, o que está acontecendo aqui e tal, devolve a palavra para a bancada. Eles fazem esses videozinhos, e aí cada um faz o seu videozinho com o celular, manda pelo WhatsApp, e eles compõem o jornal da pandemia com os vídeos que mandaram para todo mundo. Com isso, as pessoas se mantiveram em vínculo umas com as outras, esse videozinho circula para todo lado, ela continua pertencendo ao seu grupo, tendo contato com as suas colegas, para ajudar a fazer, para dar opinião, para passar adiante. Enfim, reinventaram, através dessa brincadeira de um telejornal, uma maneira de fortalecer o vínculo entre as participantes daquele grupo. Com isso, fortalecendo esse vínculo, abre horizontes, abre perspectivas de uma série de outras intervenções, inclusive para que o profissional esteja disponível se ela precisar de um apoio específico, né? Um atendimento particularizado. Em alguns casos, presencial, com todos os cuidados do mundo, com EPI, com toda aquela coisa, mas é necessário, em alguns casos, atendimento presencial, inclusive com visita domiciliar em algumas circunstâncias. Não deve ser regra, deve ser exceção, mas deve estar disponível para que ela aconteça a presencial. E quando a distância, tem que ter toda uma criatividade vinculada ao contexto para que aconteça. Então, a psicologia é chave nesse processo de reinvenção para que a atividade inventada, para que a nova saída não caia no burocratismo, não caia no uso da tecnologia pela tecnologia. A tecnologia, o acompanhamento à distância, a atividade possível agora, não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que ser meio para fortalecer vínculo. E aí nós, psicólogos, tem que estar junto com a equipe. Está, de fato, resultando em vínculo? Ou só aluga a cabeça do pessoal, ou só faz ocupar o tempo? Gera vínculo de fato? Então, se gera vínculo de fato, faz sentido, vamos valorizar, vamos fortalecer, vamos fazer mais, vamos caprichar para fazer melhor ainda nas próximas vezes. Então, tem muito espaço para se reinventar, mesmo nesse horizonte da pandemia, para continuar trabalhando com vínculos.
Mas e nesses contextos assim de vulnerabilidade, né? Alguns mais profundos, outros menos. Não existe uma questão assim forte de um déficit de acesso à internet, ou isso é uma visão meio equivocada, meio distorcida? Existe, não por vulnerabilidade socioeconômica tanto, mas principalmente por regional. Algumas regiões têm muita dificuldade de acesso à internet, regiões do norte do país, regiões rurais em qualquer lugar do país, têm muita dificuldade de acesso à internet, né? Na periferia, nos bairros mais frágeis economicamente, o que acontece, eles têm dificuldade de ter, muitas vezes não tem crédito no celular, né? Então aí dificulta, mas neste momento até as operadoras estão liberando, não é só agora por causa da pandemia, já faziam antes, libera o WhatsApp, né? O aplicativo não conta no gasto da banda, etc. E tal, o que facilita bastante a nossa vida. E acontece que muitas vezes uma casa com um monte de gente tem um único celular, então não dá para a gente pensar uma atividade tão complexa, tão demorada, que tem que ficar ali assistindo, por exemplo, uma conversa como essa, eles não dariam conta, porque a criança tem que fazer a tarefa, o outro tem que fazer não sei o quê, e aí complica o meio de campo, né? E às vezes é um equipamento só, um celular só. Então foi feito levantamento em vários lugares sobre isso, sobre o acesso. O que a gente está vendo é que 75%, 80% da população que era atendida consegue fazer contatos à distância. Aí, para aqueles que não conseguem, alguns idosos, porque não sabem, não têm o hábito, alguns poucos que de fato não têm o equipamento, alguns que têm até o equipamento, mas não têm acesso na sua moradia, né, ficando num lugar onde não pega internet e tal, existe isso, aí a equipe tem que criar outras alternativas, né? Eu vi em alguns lugares, eles passam uma vez por semana entregando nessas casas, com toda a proteção, entregando um kit de atividades, e mesmo que de portão, né, no portão, puxando papo, perguntando como é que estão as coisas e tal, entregando um kit de atividades para a família fazer, né, um quebra-cabeça. Achei muito bacana um município que e vai junto, inclusive, uma caixinha de mistura para bolo, para eles fazerem um bolo juntos, a receita, uma sugestão de atividade de fazer um bolo em família, fazer uma brincadeira, enfim, um monte de atividades que vão proporcionar convivência no campo na própria família. E, inclusive, para que a família não fique isolada, fazendo só atividades entre si, dos lugares que eu fiz contato, achei muito interessante a ideia, eles estabeleceram uma espécie de, aspas, correio da assistência social. Então, quando vai lá para entregar o kit, uma vez por semana eles entregam o kit com as atividades da semana para a família, eles se disponibilizam para receber cartinhas que vão ser levadas para outros que se conheciam antes, frequentavam o mesmo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou participavam do mesmo grupo de idosos. Então, manda uma cartinha que eu levo lá para eles, depois traz uma cartinha. Então, a assistência social fazendo essa ponte de contatos, mesmo que por cartinha, para aqueles que não conseguem usar pelos aplicativos, e pelos aplicativos mantendo grupos, incentivando grupos e tal. Agora, tem que entender que tudo isso é parte do trabalho. Tem muitos municípios que estão dizendo que, não, agora não dá para a gente fazer, está cortando horas dos profissionais, cortando profissionais porque não está tendo o grupo, não está tendo serviço de convivência. Não, ao contrário. Precisa de mais tempo, porque esse tipo de atividade é muito mais complexo, tem que se dedicar pra caramba para fazer isso bem feito. Mas é possível, sim. E a ideia de falta de acesso é minoritária, tem que ser tratada com estratégias específicas quando ela aconteça. Muito bem. Fique à vontade, as outras questões que vocês têm aí. Oi. Professor, a norma de recursos humanos do SUAS, ela é muito bem-vinda. E essa norma, ela, como o próprio nome diz, é recursos humanos, ou seja, ela está preocupada só com o profissional. Isso é muito bacana. Puxa vida, quando a pessoa está quando o gestor dá assim, muita atenção para o profissional, eu acho que as coisas fluem mais naturalmente e mais profissionalmente e melhor para todo mundo. Agora, eu vendo alguma coisa aqui na norma, eu percebi que realmente tem preocupações com recursos materiais, atualização profissional, a maneira que o profissional vai atuar diante dos usuários, as abordagens, ou seja,
são tudo coisas assim importantíssimas, mas eu senti falta da preocupação com o psicológico do profissional, porque a norma não contempla essa área, ou seja, por que o profissional não há preocupação com atendimento psicológico junto aos profissionais? Por que isso? A norma operacional básica de recursos humanos que você referiu é a Resolução 269 de 2006. Foi logo que foi aprovado o SUS, né? Começou a entrar em vigor em 2005, então em 2006 já saiu essa norma de recursos humanos. A preocupação de fato naquele momento era a composição das equipes. Quais eram e quantos precisava, como é que se organizariam para compor a equipe. A partir desse momento, a partir desse primeiro trabalho de composição, de 2006, se avançou, continuou, né, avançando, no que hoje é denominado de gestão do trabalho no SUAS. Na norma operacional básica de 2012, daí não é só de recursos humanos, a NOB ampla, geral do SUAS de 2012, já está previsto como um item, um eixo de gestão, a gestão do trabalho, e ali tem a preocupação não só com as condições psicológicas, mas com todas as condições do trabalhador, no sentido de que ele precisa de uma educação permanente, não é só uma capacitação profissional, é todo um respaldo de produção, sistematização do conhecimento, uma educação permanente do trabalhador e, inclusive, a constituição de uma retaguarda para apoio de saúde e, inclusive, da sua condição psicológica. Vários lugares do país já têm implementado um plano de educação permanente que contempla esse tipo de preocupação, esse tipo de capricho, vamos dizer assim, né? Capricho não no sentido de desmerecer, mas no sentido de cuidado com os trabalhadores, né? Eu especificamente já atuei por um tempo junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, fazendo apoio, consultoria aos estados para implementar a política de gestão do trabalho. Então, nós vimos alguns lugares mais avançados, outros demorando mais para implementar essa prática, mas hoje ela é uma preocupação constante. Os municípios de menor porte, geralmente, é muito incipiente, até por conta da escassez de profissionais, das condições econômicas do município, que é mais difícil para o município pequeno, mas os municípios maiores, normalmente, eles constituem um núcleo de educação permanente, e esse núcleo se encarrega, inclusive, desse tipo de retaguarda psicológica aos profissionais. Nós sabemos que todos os profissionais têm um desgaste muito grande, porque estão lidando com situações muito delicadas, de situações de vulnerabilidade social, alguns casos graves de violação do direito, então afeta muitos profissionais, e nós precisamos ter esse cuidado, sim. Entretanto, o núcleo de educação permanente se preocupa, identifica e dá um respaldo geral. Alguns profissionais precisam de um tipo de atendimento psicológico, daí não é a psicologia, não é a assistência social que vai fornecer. Tem que ser acionado através da política de saúde para dar o apoio de saúde mental. Muitas vezes o profissional tem tamanho desgaste que precisa sim participar de atividades em saúde mental. Eu vi em alguns municípios essa articulação muito bem feita, a ponto de que tem uma vez por mês, uma oficina não sei quantas horas eles fazem, mas uma vez por mês vem um profissional da equipe de saúde mental do CAPS na unidade da assistência social, no CRAS, naquele caso, CRAS por CRAS, cada um recebe uma vez por mês, para fazer uma atividade de integração da equipe e de equilíbrio e saúde mental dos trabalhadores. É uma articulação da assistência social com a saúde. Eu vi essa articulação redondinha assim lá em Diadema. Não sei se continua. Eu estive fazendo trabalho lá há alguns anos. Foi interessante de ver que eles estavam com essa articulação andando. Mas, de fato, nós precisamos ter essa preocupação, sim. A gente também trouxe uma questão, mas eu acho que parcialmente ela já foi abordada, sobre as articulações entre psicólogo e assistente social. Se você poderia falar um pouco em quais são essas articulações interdisciplinares? Eu acho que vale a pena entrar ainda mais nisso. Então, os fazeres não são privativos de uma ou outra carreira profissional. Né? Na assistência social não tem saberes privativos, não tem fazeres, desculpe, não
tem fazeres privativos, né? Claro que a psicologia tem seus fazeres privativos, o serviço social tem seus fazeres privativos, mas ele se aplica em uma série de outras áreas, não a política de assistência social. Com uma raríssima exceção, que é a concessão de benefícios eventuais de caráter pontual, ou seja, se a família está vindo pela primeira vez e ela precisa de benefício eventual, tem que fazer uma avaliação para destinar, para disponibilizar benefício eventual, a assistência, o serviço social tem mais ferramental teórico para dar conta dessa avaliação. Mas quando no curso de um acompanhamento à família, tanto o serviço social quanto a psicologia pode identificar a necessidade e o direito daquela família a receber o benefício eventual. E os demais fazeres todos, visita domiciliar, escuta qualificada, oficinas, grupos, todos os outros são comuns às várias profissões, não são privativos. Então, a integração das profissões nos fazeres é muito simples. Todos os fazeres são comuns, a gente vai considerar as habilidades pessoais de cada um, vai integrar as equipes, vai dividir tarefa, atuamos cooperativamente para todos os fazeres. Agora, na hora dos saberes, cada formação profissional tem que aportar a sua especificidade, tem que dar conta de qual é o seu objeto de intervenção específico para contribuir com a equipe. E, nesse sentido, é muito importante que todas as carreiras profissionais se dediquem a compreender qual é o objeto de intervenção, o objeto epistemológico da outra carreira, porque senão como é que eu vou casar meu conhecimento com o dele? Por exemplo, nós aqui da psicologia, precisamos ter muito claro qual é o objeto epistemológico da psicologia, né? O fazer-se projeto de vida, o constituir a personalidade, constituir a sua identidade, a subjetividade humana como nosso objeto. E aí eu tenho que explicar, trabalhar com eles, como é que eu vejo, como é que eu faço, como é que eu entendo, blá, blá, blá. Beleza. Agora, o serviço social. Qual é o objeto de intervenção? Qual é o objeto epistêmico do serviço social? Eu até provoquei o grupo esses dias atrás. O objeto da assistência, do serviço social são as expressões da questão social. Entre aspas, expressões da questão social. É isso que a categoria profissional do serviço social definiu como seu objeto de intervenção. Eu tenho que entender o que isso significa, né? Eu, psicólogo ou qualquer outro profissional, tem que compreender o que isso significa para poder tecer o meu conhecimento com deles. Então, a expressão da questão social ocorre, ou a gente, para identificar, para facilitar o nosso entendimento, compreendendo a lógica da nossa sociedade excludente. A nossa sociedade tem uma forma de funcionar que exclui, viola direitos, e estruturalmente ela viola direitos de uma grande parcela da população, em diferentes formas. Essa exclusão social aparece em diferentes maneiras na existência, né? Seja no baixo salário, no desemprego, em várias formas. E as expressões da questão social é uma frente de exclusão social, é uma forma de expressão, né, de toda a exclusão da sociedade. Então, é na compreensão da sociedade excludente que se identifica a expressão da questão social, e o serviço social tem a capacidade, tem a formação dedicada a compreender essa expressão, a forma com que está se expressando. Por exemplo, uma mulher chegou até a unidade porque foi espancada, né, porque sofreu uma agressão. Além de ela ter o fulano agressor, ela agredida, aquele contexto específico onde a agressão aconteceu, esta agressão é a expressão do patriarcado acontecendo naquele momento. Como que o patriarcado se expressa naquela agressão específica, de que maneira a gente vai lidar com os impactos naquele contexto de vida, mas ao mesmo tempo se colocar diante de toda a lógica patriarcal que implica naquela agressividade, naquela agressão. O serviço social tem a obrigação e a tarefa de auxiliar o restante da equipe a compreender do particular ao geral, do geral ao particular, neste sentido. Então, esse é o objeto central do serviço social. Claro que daí, como decorrência, vão tomar muitas providências, vão ter muitas questões, muitos fazeres que são comuns a todos nós. Mas, em termos de conhecimento, a expressão da questão social é o ponto alto. E aí, quando eu vou integrar conhecimentos, por exemplo, com terapeuta ocupacional, por exemplo, com um profissional do direito, por exemplo, com um profissional da educação física, de cada um deles eu vou ter que conhecer qual é o seu objeto epistêmico de formação
para daí eu poder tecer conhecimento com todos eles. Então, aí temos um campo de aprofundamento, um campo de estudos muito importante, que sem conhecer os outros eu não trabalho interdisciplinarmente. Não adianta ter boa vontade, tem que dedicar horas e horas a entender as outras formações profissionais para poder tecer o meu conhecimento com deles. Eu posso dar um palpite aí nessa? Tenha bondade. Pode. Eu tenho isso de experiência pessoal mesmo, né? Na época que eu conheci o Célio e a Daniele, eu trabalhava também, obviamente, necessariamente já conversei isso com vocês também algumas vezes, né? Com um grupo de profissionais, assistentes sociais, grande parte, psicólogos e de outras áreas também, né? Até da psiquiatria no começo da minha atuação profissional teve. E eu concordo plenamente com o Célio, quer dizer, a gente tem que pensar aí uma atuação interdisciplinar. O que tem que ter claro não é aquilo que o Célio disse há pouco, a gente não tem que estar acima do outro, achando que a nossa função ela é restrita. Eu faço o trabalho do psicólogo, o assistente social faz o seu trabalho e o outro faz... Se nós tivermos esse raciocínio, o serviço não funciona, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos enquadrar justamente as pessoas, né? O mesmo raciocínio que eu faço dessa suposta divisão entre as áreas dentro da psicologia serve para nessas áreas da intervenção social. Quer dizer, não é o que o psicólogo faz que é exclusivo, só o psicólogo pode fazer, né? Que nem, por exemplo, numa lógica, que vocês discutiram muito isso com a Ana Lopes, né? Na lógica médica, né? Que o médico chega lá e diz assim, faz isso, mas na verdade quem faz é o enfermeiro, e o enfermeiro entende e sabe tão bem, ou às vezes melhor, do que o médico como lidar com aquela situação. Então, é essa compreensão de uma certa interdependência que se tem na intervenção. Nós temos o conhecimento de muitas áreas da psicologia, de muitas questões importantes das teorias que sustentam a nossa área. E isso não quer dizer que nós vamos chegar lá e ensinar para as pessoas, os nossos colegas, como fazer, né? Porque o perfil da formação que nós temos hoje postas, na qual vocês estão aí concluindo o curso, é justamente esse é o segundo eixo da formação. O primeiro eixo é a formação para a pesquisa científica e o segundo eixo é a formação para trabalho em equipes multidisciplinares. Trabalho em equipe, trabalhar com, não trabalhar cada um fazendo o seu pedaço e depois juntar, né? Como a gente às vezes brinca que se faz nos trabalhos acadêmicos, né? Cada um faz um pedaço e depois junta tudo lá. Não é assim que funciona, né? Eu acho que é isso que o Célio estava querendo dizer. A gente tem que escutar, a gente tem que pensar junto. Nós estamos aqui trabalhando num projeto que tem vários olhares, que tem vários profissionais envolvidos, que tem educadores, que tem as pessoas, as assistentes sociais, os psicólogos e os psicólogos que estão na ponta, lidando com as crianças, lidando com os adolescentes, enfim, todas essas ações com as famílias, vejam, nós estudamos família, o Serviço Social estuda a família, em alguns momentos o Serviço Social veio conosco estudar grupos, porque eles também têm uma forte formação com lidar com grupos. Não é diferente. O olhar, ele é diferente pela escuta qualificada que eu vou ter. Quer dizer, a minha teoria, ela não serve para ser aplicada, ela serve como chave de reflexão para aquilo que para a escuta que eu vou fazer, né? Então, e aí, aproveitando para lembrar, né, que nós tivemos um curso, eu lembro, Daniela, e o outro não, de pós-graduação. Um era Políticas Públicas Sociais e Demandas Familiares, né? E o outro era Gestão e Controle Social. Isso, esses dois cursos de pós-graduação, né, que a Darlene coordenou, agora eles estão suspensos, eu não sei se estão sendo ofertados de novo. Eram cursos que eram ministrados pelo Serviço Social, vários professores nossos participavam, eu participei um tempo, a Ana, a Daniele participou de alguns também, né? A gente trabalhava, e a grande maioria dos alunos eram assistentes sociais e psicólogos que estavam trabalhando na rede, no Sul, em outros setores, mas sempre ligados a essa área social, né? Era uma formação, um aperfeiçoamento que cada estudante buscava, cada pessoa buscava, cada profissional buscava, mas se trabalhava em conjunto, né? Era isso. Bacana. As meninas têm outras questões ali, se deixar eu... Aliás, peraí, deixa eu pegar aqui uma questão que o Rudinei está trazendo. O Rudinei
mencionou que ele está pretendendo usar como metodologia a bioecologia de Bronfenbrenner. Rudinei, ele está perguntando a opinião. Rudinei, eu não conheço a fundo o Bronfenbrenner, eu já vi referências a ele, né, um pesquisador russo. A partir da perspectiva da ecologia, ele traz uma série de elementos para o desenvolvimento humano, para compreender o impacto do meio ambiente no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das emoções, no desenvolvimento, enfim, da sociedade, a partir da perspectiva sistêmica de compreender toda a integração de uma determinada, de um ecossistema, né? Então, cada local, inclusive cada comunidade, até cada família, constituiria um ecossistema com relações integradas dentro desse contexto e inclusive, a leitura dele traria uma compreensão, traria elementos para a compreensão da constituição subjetiva, da constituição das emoções de cada integrante, de cada grupo, de cada subgrupo, etc. E aí ele traz todo um aprofundamento de como fazer isso. Eu não conheço muito fundo, já tenho esses elementos para dizer, acho que é um caminho interessante, nós precisamos, de fato, integrar conhecimentos, a leitura da visão de ecossistemas, né, a leitura da sustentabilidade e a sustentabilidade nas diferentes dimensões, não só a dimensão biológica de sustentabilidade, mas a dimensão econômica, a dimensão psicossociológica, etc., todas elas, de fato, têm que ser vistas. Então, apesar de não conhecer a metodologia, acho que tem coisas aí muito possíveis de enriquecer o olhar. Particularmente, entendo necessário termos sempre em vista a perspectiva da dialética indivíduo-coletividade, coletividade-indivíduo, ou família e sociedade, sociedade de volta à família. Nesse sentido, já também passa pela leitura da visão de um ecossistema global, familiar, etc. também, mas de qualquer forma, o fundamental é não perder de vista que não há uma linearidade unilateral, nem de um lado nem de outro, e sim que há uma tensão dialética entre essas diferentes esferas. A dialética como estrutura lógica para a leitura da realidade eu acho indispensável. Aí não conheço como é que ele aborda essa questão, mas acho que tem um caminho rico pela frente. Meninas, fiquem à vontade, tragam os outros pontos que eu sei que vocês anotaram aí. Pessoal, enquanto as meninas, o Edson e a Camomila e a Laís retomam o que eles pensaram em ainda trazer, eu só quero agradecer a quem nos acompanhou no Facebook, por virtude do tempo e porque já deu esse pico de participação. Eu vou encerrar, então, e A nós transmissão lá. na próxima. Só a transmissão no Facebook, aqui continuamos, tá bom? E Joia. tem alguém com o som aberto, pessoal? É a Thaís.